Se você está tentando vender mentoria no Instagram, postando frase motivacional, trend ou dancinha, deixa eu te poupar teu tempo. Isso não vai vender high ticket. Pode dar like, pode dar view, mas não vai ter cliente. Mentoria cara não vende com entretenimento, vende com autoridade. E hoje eu vou te mostrar como transformar seu Instagram numa máquina previsível de leads, sem depender do algoritmo e sem virar influencer. Meu nome é Matheus Uchoa e eu ajudo mentores a escalarem no digital com previsibilidade. A prova disso é que a gente já conseguiu gerar mais de 25 milhões de resultados para os nossos clientes. E eu vejo um padrão todos os dias. Tem muita gente que chega com 20, 30, 40 mil seguidores e não vende nada, e os humildes ali, 2 mil seguidores, vendem todas as semanas. Não é alcance, é posicionamento. E Instagram não é sobre o número de seguidores, é sobre atrair as pessoas certas. Vamos agora contextualizar por que isso acontece. O que é que a maioria das pessoas faz? Posta aleatório, fala demais da vida pessoal, posta muito conteúdo genérico, não tem oferta clara e não tem chamada para ação, ou seja, a esperança da pessoa que chega às pessoas dizendo: eu quero comprar de você, eu estou pronto. Aí é que tá, a pessoa pode gostar de você, mas se ela não entende para quem você vende, o que você vende, qual resultado oferece, dificilmente ela vai tomar uma decisão de compra. Então aqui não é problema de algoritmo, é problema de estratégia. E quando a gente fala de problema de estratégia, existem alguns macro erros que as pessoas cometem. Veja se você se encaixa em algum desses erros que eu vou relatar. Erro número 1, tentar viralizar a qualquer custo. Viralizar de forma errada traz muito curioso e não comprador. Então você pode ter um número gordo de seguidores e uma conta magra em relação a rendimentos financeiros. Erro número 2 é falar com todo mundo. Ah, mas o Flávio Augusto fala. Ah, mas o Caio Carneiro fala. Ah, mas a G4 fala. Adivinha quem tu não é? Ah, é isso aí. Então mensagem específica escala, mensagem genérica te trava. Erro 3, só dar dica solta. Então você tá preso lá na época das múmias lá no Egito, no milênio retrasado, tentando postar 5 dicas, 3 dicas para a pessoa ter resultado. Erro 4, não ter CTA. Então você não dizer para as pessoas: tome a decisão, faça o diagnóstico, clique aqui para agendar. Isso é importante, pessoas precisam de direcionamento. E erro número 5, gravíssimo, não ter consistência. Então você posta uma coisa uma hora, posta outra coisa outra hora e não tem uma consistência de posts dentro do seu perfil. A autoridade, ela não vai nascer de um grande acerto, mas de micro acertos que você vai fazendo durante o tempo, e é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. E antes de começar, se você quer ajuda para criar o seu sistema, a sua máquina previsível de geração de receita, eu deixei aqui embaixo o diagnóstico de escala, em que você conversa diretamente comigo para a gente falar sobre o seu negócio e o seu crescimento dentro do Instagram. Clica aqui no link da descrição e a gente conversa. Passo número 1 é o básico que funciona, posicionamento claro na sua bio. Você tem que responder quem você ajuda, qual resultado você entrega e como é que a pessoa fala com você. Se é no direct, se é no formulário, se é num diagnóstico. Exemplo, pode ver aqui como é minha bio e também exemplos de outras pessoas. Então não adianta você querer modelar o grande, porque ele já tem muita reputação e marca para não precisar desses detalhes. Olhe para o seu momento e faça dessa forma. Então não tenta fazer com que a pessoa adivinhe ou entre no seu perfil em cada destaque e descubra. Seja claro antes de tentar ser misterioso. Passo 2. O conteúdo é de autoridade e não de entretenimento. Então o seu conteúdo ele precisa falar diretamente com o seu cliente e resolver os problemas que estão inseridos no mundo dele. E não só ficar fazendo dancinha, ficar fazendo trend, ficar fazendo conteúdo topo de funil para atrair gente toda hora. Para que você consiga que o seu cliente olhe e fale: nossa, ele está resolvendo o meu problema. Aqui eu vou falar uma lista de conteúdos que você pode fazer e você vai ver que os exemplos sempre vão estar aqui ao lado com eu fazendo esses conteúdos. Erros do seu nicho, bastidores, provas sociais, análises, framework, suas crenças, opiniões fortes. Então menos dancinha, menos chamar atenção a qualquer custo e mais especificidade para falar diretamente com o seu público. O cliente ele precisa sentir que a todo momento a comunicação está resolvendo um problema dele ou abordando algo que está no mundo dele para deixá-lo perto. Então pense que cada post que você faz, mesmo que pequeno, é como se fosse um tijolinho colocado na cabeça do seu público. A gente chama esse tijolos de consciência. Então todo dia você está colocando um tijolinho até que uma hora esse tijolo ele vira desejo, e desejo é o primeiro passo para qualquer compra. Passo número 3, volume é fundamental. Então o Instagram, diferente, por exemplo, da rede social do YouTube, ele não é só sobre você postar um a cada semana, um a cada mês, porque esse post vai super viralizar. O Instagram ele tem uma métrica muito mais de constância e de lembrança, visto os stories, visto o feed. Então as pessoas precisam lembrar de você. Então é mais válido que você poste mais vezes por semana com menor perfeccionismo do que uma super vez na semana com maior perfeccionismo. Não é a natureza do Instagram. Então quanto mais você aparece, mais lembrado você é. E quanto mais lembrado você é, adivinha, mais você vende. Então a perfeição é um grande inimigo para quem trabalha com redes sociais.
visto que se você não está fazendo conteúdo, essa pessoa vai continuar sendo bombardeada por outros conteúdos. E aí você não vai ser lembrado porque você não foi constante, não é porque você é bom ou porque você é ruim, porque ganha quem é lembrado. Dessa forma, é melhor que você poste 12 vezes no mês, ou seja, 3 vezes na semana, do que uma vez no mês. Logo, se você posta mais vezes, você tem mais dados. Mais dados te permitem descobrir mais rapidamente o melhor formato para você conseguir escalar. Basicamente, todo mundo que dá certo com conteúdo, essa pessoa postou muitas vezes, encontrou um formato e potencializou esse formato. E se você posta pouco, você não tem dados o suficiente para saber o que dá certo e o que dá errado. E aí, sem dados, você fica no escuro e não consegue crescer. Passo 4. Chama no direct. Não fique com esse... eu quero seguidores que chegam comprados. A pessoa vai olhar meu post e vai me chamar. Você, o Mickey Mouse, o Pateta e o Pluto acham isso. Ou seja, você tá no mundo das fadas. Isso já foi verdade há um tempo atrás. Mas hoje a gente está num momento que o comercial ativo ele faz muita diferença. Então chama teu cliente para conversar. Incentiva o diálogo, incentiva uma conversa. O nome técnico disso seria social selling. E que você consegue estimular conversas, estimular papos. E desse papo surgem reuniões de venda e dessas reuniões de venda surgem conversões. Esse é o caminho mais simples, esse é o caminho mais direto até o resultado. Então não tenta firular. Os conteúdos trazem a máquina de demanda, o social selling trabalha a máquina de receita e aí você vende e faz uma entrega perfeita para essa pessoa. Essa é a forma mais simples de você ter resultado. Porque o high ticket, dificilmente você vai vender 10, 15, 20 mil no direct. É necessário ter uma reunião, é necessário ter uma conversa para apresentar a sua solução e entender se realmente ela atende ao momento do seu cliente. Porque a gente está num momento de mercado hoje que as pessoas estão mais desconfiadas do que nunca. Então se alguém não chega perto, alguém não toma uma decisão, dificilmente a pessoa vai clicar lá e agendar uma sessão estratégica. Então, quando você estimula essa conversa, você consegue desenvolver mais previsibilidade. Matheus, e como é que eu faço essa conversa para direcionar para vendas? Essa deve ser sua pergunta. Você vai observar que aqui dentro do meu perfil, aqui nesse videozinho que está marcando aqui na tela, existe um passo a passo que eu mostro como é que a gente já gerou múltiplos milhões de resultados em reuniões de venda. Basta você seguir aquele passo a passo, você vai ter sucesso também em reuniões de venda. Dessa forma, faça a sua parte e convide seus clientes para as conversas. Isso vai começando a gerar previsibilidade do seu negócio. Não acredite na forma como as pessoas falam de previsibilidade. É fantasia. Previsibilidade vem de um comercial bem estruturado, gerando demanda e reuniões. Passo 5. Prova social constante. Então não adianta você ver conteúdos eternos e não saber, poxa, essa pessoa resolve o problema de fulano, cicrano, beltrano. Então bota depoimento, bota resultado, bota prova social, bota foto, bota antes e depois. Tudo aquilo que diga, isso aqui gera resultado e vale também você estar aqui. Sem prova você vai ser só mais um falando. Com prova você vai virar a escolha óbvia, baixa o risco na cabeça do cliente e facilita a decisão dele. Então não é que você precisa de prova social todo dia, uma nova, mas você faz uma pasta no Drive, como essa aqui que a gente está colocando exemplo, e aí você pode ir repetindo de forma pontual as grandes provas sociais que você tem. Então já conheci gente que vendeu milhões usando as mesmas provas sociais. E principalmente na era da IA, em que tudo é muito replicável, se você tiver vídeo, isso faz grande diferença para gerar autoridade. Vídeos, prints, relatos vívidos e viscerais dos seus clientes mostrando a validação do seu método. Então, regra simples sobre o Instagram é um quadrado: a autoridade, consistência, prova e convite. Se você consegue finalizar esse quadrado, você vai conseguir vender muito mais fácil no Instagram. E os mentores que eles estruturam o Instagram, assim como vários desses clientes, eles param de torcer pelos posts e eles veem que o post é a porta de entrada para incentivar conversas que levam às reuniões de venda. E você vai ver vários desses passando aqui pela tela. Você não vai depender de viral, você vai começar a desenvolver muito mais previsibilidade e, acima de tudo, o seu negócio para de ocorrer picos de faturamento constante. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu olhe de forma personalizada para o seu caso, aqui no link da descrição existe o diagnóstico de escala. Clica lá no link da descrição que a gente vai sentar, vai olhar sua oferta, sua máquina de aquisição, sua máquina de geração de demanda e vai deixar tudo isso redondinho, resolvendo cada gargalo para que essa demanda chegue e isso não seja um problema para o seu negócio, mas sim seja a solução que você precisa para gerar resultado. E se esse vídeo fez sentido para você, aqui no nosso canal é o antro e o lugar dos mentores que desejam escalar. Clique em inscrever-se e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.